pudesse conhecer a história dos games como no livro de histórias. Pois é, aqui na Play TV vamos dar início à série História dos Games, onde nós juntos vamos conhecer os segredos dessa fantástica indústria. Eu sou o Leão Dourado e vamos nos divertir juntos. Quem vê a indústria dos games multibilionária nem imagina que tudo começou com uma simples brincadeira, ou mesmo uma inspiração nas famosas gincanas de circo populares dos anos 70. A história dos games começou muito antes do primeiro console nascer e abriu porta para que hoje possamos nos divertir com esses conjuntos de bits que tanto amamos. Escolhi um personagem muito importante para começarmos então essa história, mas ele está lá na década de 70 e 80, então vamos voltar um pouquinho no tempo. Nolan Bushnell, engenheiro eletricista que durante a faculdade trabalhava em arcades de parque de diversão. E não, eles não eram eletrônicos como conhecemos, e sim algo mais pré-histórico. Estamos falando de boca do palhaço, pescaria e dardos que valiam prêmios, dependendo do acerto, é claro. O objetivo de todos esses arcades era algo em comum: fazer o cliente jogar, várias e várias vezes, gastando seus créditos, mesmo que perdesse. O mais próximo de um fliperama naquela época eram os pinballs, moda entre os anos 60 e 70, e jogos eletrônicos existiam apenas em ambientes de testes ou laboratórios de tecnologia. Mas o Nolan era um cara esperto, então quando ele viu essas máquinas lá nos laboratórios, logo pensou que se pudesse baratear a ponto de jogar uma moeda por partida, a indústria teria futuro. Estudante da Universidade de Utah na década de 60, descobriu um game chamado Space War. Um game de 2 jogadores onde ambos controlavam um foguete e se enfrentavam arremessando mísseis um contra o outro. O objetivo do Nolan era colocar um espaço para moedas e levar a máquina para os arcades em que trabalhava. O problema, meu bruxo, era que essas máquinas custavam $1 milhão. Baratinho, não é? Nolan acreditava que um dia essa tecnologia seria barateada e resolveu aguardar. Anos mais tarde, ao se formar, foi trabalhar na Ampex, uma fabricante americana de equipamentos eletrônicos, que foi muito popular nos anos 70 e 80 com a invenção do videotape. Mas Nolan não gostava muito do ambiente corporativo e aquele game de espaçonave ainda mexia com seus sentimentos. Passados alguns anos, esses circuitos e peças começaram a ficar baratos, e isso acendeu uma chaminha no peito dele. Ao ver o preço daquelas placas em declínio, logo pensou: é a hora de fazer uma cópia do Space War. E assim nasceu Computer Space. Por ser um jogo espacial, chamou seu companheiro da Ampex, Ted Dabney, para criar um fliperama com design totalmente futurista, feito com fibra de vidro. Nos campos universitários, o arcade até que vendeu bem, mas nos locais públicos onde os trabalhadores normalmente se aglomeravam, não foi muito bem recepcionado. Ele possuía muitos botões e até que era um pouquinho confuso mesmo. Então, galera, estamos falando da década de 70. Pessoas e trabalhadores comuns não estavam acostumados com esse tipo de tecnologia. Apenas estudantes de engenharia e computação que já eram um pouco mais familiarizados. Com essa experiência, Nolan aprendeu que a base de um jogo bom é ser fácil de aprender, mas difícil de dominar. Mesmo com o baixo retorno financeiro, ele não estava disposto a voltar a trabalhar no meio corporativo. Foi então que convidou seu colega, Ted, para criarem uma empresa de tecnologia que acabou se chamando Atari. Com a ideia de um jogo em mente, ele queria fazer algo simples, mas que instigasse a competição e fizesse as pessoas quererem jogar cada vez mais. Um personagem entra em cena, Alan Alcorn, o primeiro contratado de Nolan para a Atari. Basicamente ele chegou no cara e disse: queria aí um jogo de tênis com 2 raquetes, rede e uma bola. E assim ele fez. Meus amigos, o que Alcorn criou foi simplesmente o lendário Pong, que dispensa apresentações. Mas calma aí, vamos dar uma pausa na história da Atari porque eu quero apresentar a vocês um outro personagem muito importante, Ralph Baer. Um jovem engenheiro que trabalhava na Sanders Associates, uma empresa que fazia equipamentos para o exército. Ele acreditava fielmente que a TV podia ser muito mais do que uma tela de transmissão passiva. O inventor desenvolveu em seu tempo livre, ao lado de outros funcionários da Sanders, o primeiro console doméstico. Originalmente batizado de Brown Box, essa caixinha fazia muitas coisas, mas o certo game se destacou entre todos, o ping-pong. Pois é, cara, se ele tivesse um incentivo certo, teria feito ainda coisas mais incríveis. A Sanders Associates não queria produzir o produto para consumo em geral, pois não era a proposta da empresa. Então, em uma reunião de negócios, o brinquedo foi licenciado e comprado pela Magnavox, que a partir de 72 passou a vendê-lo com o nome de Odyssey. Era basicamente um controle preto e branco com 2 botões giratórios nas pontas para controle dos pixels. Como a tecnologia ainda era bem arcaica, para simular em um cenário o console possuía diferentes telas que grudavam na tela da TV. Funcionava basicamente como troca de cartuchos, só que de papel.
O console foi anunciado em uma apresentação no Vale do Silício em 1972. E adivinha quem assistiu a essa conferência? Ele mesmo, Nolan Bushnell. Meu mano, Nolan também era pioneiro na indústria e do nada outro videogame começou a ser produzido. É óbvio que ele iria lá bisbilhotar. Em resumo da ópera, o Odyssey não possuía som, não tinha pontuação e precisava ficar colocando aqueles tapetes na tela da TV para visualizar o cenário. O fundador da Atari ficou com isso na cabeça e sabia que podia fazer um projeto bem mais completo e lucrativo do que foi visto naquela apresentação. Levou isso para a sala de reunião e passou a ideia para Alcorn, que enfim desenvolveu não só um dos primeiros, mas um dos games mais populares e conhecidos da indústria. O arcade de Pong ficou tão bom que os caras da Atari ficavam até mesmo depois do expediente só pra brincar. Mano, devia ser maravilhoso. Bem, com o projeto em mãos, estava na hora de pôr em prática. Fizeram a primeira máquina arcade e levaram para um bar próximo. 3 dias depois, a surpresa. A máquina estava tão cheia que precisava ser esvaziada a bolsa de moedas. Os frequentadores começavam a jogar assim que ele abria e só paravam quando ele era fechado. Finalmente, acertaram a fórmula do fliperama. Depois disso, Nolan acionou o turbo e investiu pesado. Alugaram uma pista de patinação antiga e fizeram dela a fábrica da Atari, investindo os únicos $300 da empresa em peças para a criação de mais máquinas Pong. Afinal, quanto mais arcades, mais reconhecimento e mais dinheiro. A partir daí, a Atari começou a ganhar forma e a contratar funcionários. O princípio da empresa era tratar a todos da mesma forma, não importa o quão estranho fosse o candidato. Para a empresa não importava como você se vestia, não importava qual o horário que tu fosse trabalhar, nem se importavam se você estivesse vestido. O importante eram os resultados. Os caras eram tão livres que faziam reuniões até numa sala de hidromassagem que existia no prédio. E a cada 2 semanas, se batessem a meta, comemoravam com pizza e cerveja. Então dá pra imaginar a loucura que era naquele lugar. Festa, comida e muito videogame. Quem não gostaria de trabalhar numa empresa assim? Ok, com a Atari bombando, o que será que aconteceu com o Odyssey? Basicamente, a Magnavox atrasou o lançamento comercial e isso fez com que a tecnologia presente no hardware já não fosse tão atual quanto poderia ter sido. Ralph, o criador, acreditava que a empresa não fez um marketing bem feito e por isso as vendas não estouraram. Com 350 mil cópias, não foi nem um fracasso e nem um sucesso total. Enquanto isso, a Atari já havia lançado muitos outros títulos populares, como Space Race, Tank e Gotcha. Mas Nolan tinha uma ideia em mente bem especial, e nenhum programador queria pôr em prática. Estou falando de Breakout. Essa é uma parte muito importante da história, porque muitas coisas implementadas na tecnologia atual é graças à criação e desenvolvimento desse jogo. Isso porque, na procura de um programador para dar vida a Breakout, um jovem apareceu procurando emprego na Atari. Meio sujo, meio mal arrumado e mal-humorado. Esse jovem não era nada mais, nada menos que Steve Jobs. Pois é, o criador da maçã mais famosa do planeta já foi um personagem importante da indústria, antes mesmo da criação do primeiro Apple. Breakout é um game que pode ser visto literalmente em qualquer lugar. Beleza, mas com tantos games de sucesso, Nolan e alguns funcionários queriam levar a experiência dos jogos da Atari para o conforto do lar. E graças a uma nova tecnologia, criaram o primeiro console da empresa, o Pong doméstico, que abriu portas para o mercado de videogames pessoais. Mas calma, lembram do outro personagem dessa história? Você acha que Ralph Baer, ao ver o seu jogo sendo vendido por outra empresa, deixaria barato? É óbvio que ele ficaria chateado. Magnavox e Ralph enviaram uma carta para a Atari alegando patente sobre os videogames e solicitou a parada imediata na produção. Nolan pensou em uma estratégia, de pagar uma licença para Pong, e em troca a Magnavox iria atrás de todos os concorrentes que tentaram surfar na onda do joguinho de tênis. O sonho de todo artista era ter o seu trabalho reconhecido, e só isso já fez Ralph ficar feliz e aceitar o acordo. Enquanto isso, Nolan foi muito esperto, porque enquanto a Atari se fortalecia, os concorrentes só eram processados. A questão é, Ralph idealizou como jogar na TV, e Nolan entendeu como se divertir com os games, e assim selecionou um grupo dos seus programadores para criar o que seria o sucessor do console Pong, mas que dessa vez pudesse ter chips intercaláveis que alterariam o tipo de jogo. E assim nasceu o Atari VCS, ou o Atari 2600. Mas como lançar um produto novo a nível nacional sem o marketing e o capital necessário para a produção? Apesar da Atari ter angariado muito dinheiro durante os anos 70, ainda não era suficiente para trazer uma mega produção que visasse chegar no país inteiro.
E com isso tiveram a ideia de se vender para alguma empresa, mas a única que estava disposta a investir nessa empreitada foi a Warner, oferecendo a bagatela de 28 milhões de dólares. No início tudo era muito divertido, claro, né? 28 milhões? Quem não ficaria feliz com essa grana? Mas pensa comigo, em uma empresa que você podia até trabalhar nu, se filiou a outra mais conservadora. É óbvio que com o tempo isso iria ficar ruim. Se tratando de negócios, eu não preciso nem dizer que só em ter o nome Atari e a possibilidade de jogar os games do fliperama em casa fizeram o produto se esgotar na semana do seu lançamento. A indústria dos games era totalmente desconhecida na década de 70, e depois dessa decolagem histórica se tornou o produto mais desejado no Natal de 77. Nolan era um cara visionário, então no lançamento do Atari ele já estava pensando na próxima geração. Só que a Warner era bem mais pés no chão do que a Atari costumava ser. A visão da Warner era muito mais corporativa e acreditavam que deveriam tratar a empresa com mais formalidade, deixando o DNA de sua fundação de lado e adotando o mercado de trabalho, gerando desconforto para todos aqueles que estavam desde o início. Tudo isso se agravou quando, em 78, decidiram afastar Nolan do operacional e contratar Raymond Edward, um empresário que não entendia nada da indústria dos games. Não preciso nem dizer que isso começou a gerar problemas a ponto do próprio pai e criador da empresa ser demitido. A visão corporativa de Raymond Edward de querer vender cada vez mais consoles e games, pressionando seus funcionários e engenheiros por mais produção, foi o início da queda silenciosa da Atari. Digo silenciosa porque o videogame era o ápice da indústria e os jogos lançados até o início da década de 80 vendiam que nem água. Mas apesar do sucesso, a visão corporativa estava desgastando os funcionários mais antigos, em especial 4 deles: David Crane, Bob Whitehead, Larry Kaplan e Alan Miller. Não achavam justo a maioria dos jogos de sucesso do console serem deles e no fim não receberem nenhum aumento ou créditos pelo trabalho. Raymond, CEO atual até então da empresa, não aceitou e seu pensamento era que os jogos deveriam ter o selo Atari e não de engenheiros aleatórios. O problema do Raymond foi não ter percebido que, mesmo a Atari não sendo mais indie, o que fazia o nome da empresa eram seus funcionários que estavam lá desde o início. Com esse pensamento, os 4 amigos se desligaram da empresa e fundaram um estúdio independente, que se chamava Activision, a primeira third party, se dedicando exclusivamente em desenvolvimento de jogos para consoles. E os caras não estavam para brincadeira, simplesmente lançaram os jogos mais aclamados da geração, como Dragster, Pitfall e River Raid. Isso reforçou para a indústria que qualquer desenvolvedor podia fazer e publicar seus próprios jogos. E isso foi uma grande chacoalhada na indústria que, do dia para noite, foi inundada de novos jogos. Mas nem sempre a quantidade supera a qualidade. Sem um controle, a partir daí, inúmeras empresas e programadores fizeram games de extrema péssima qualidade, com jogos mal feitos e até com referências a crimes. E com o mercado implodindo, só faltava um estopim para tudo desmoronar. Sim, lembra de Raymond e sua política corporativa? Em 83, a Warner queria um título pro Natal, e para acompanhar o filme de sucesso E.T., encomendaram um game para lançar em conjunto. Tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, a não ser pelo fato que deram 5 semanas para a produção do game. Mano, é impossível isso ter ficado bom. O jogo foi tão ruim, mas tão ruim, que as pessoas começaram a devolver o produto de tão péssima qualidade que era. O estoque gigantesco de cartuchos teve que ser enterrado no deserto de Alamogordo, no Novo México. Uma lenda que foi comprovada recentemente durante uma escavação. A crise ficou conhecida como o Crash dos Games de 83. Após isso, a falência da indústria estava notória e a Warner recuou a produção. Desde Ralph Baer, as inovações de Nolan e os 4 fundadores da Activision fizeram parte de uma história que estará para sempre enraizada nesse mercado que tanto amamos. Mas com o cenário de terra arrasada criado pela Warner, quem poderia ressuscitar o interesse pelos videogames? É isso, meu bruxo. Se você joga videogames hoje em dia e ama essa indústria, tem muito o que agradecer a esses caras. Esse é o História dos Games na Play TV. Eu sou o Leandro Dourado e nos vemos no próximo episódio.